Por que é tão importante que um discípulo tenha dons espirituais? Eu sou Osiel Messias e este é o assunto dessa aula. Então, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 1, Paulo disse assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A ignorância fala da falta de conhecimento. Então Paulo quer que os irmãos conheçam, que os irmãos saibam dos dons espirituais, que eles conheçam os dons espirituais. Então observe que aqui Paulo está dando aqui a importância, mostrando o quanto é importante que os irmãos, que os discípulos saibam dos dons, conheçam os dons. E como nós já aprendemos, os dons espirituais, eles são dados pelo Espírito Santo para o discípulo. Então, um discípulo ter dons espirituais é muito importante e necessário. E por que é tão necessário e tão importante que um discípulo tenha dons espirituais? Primeiro, é necessário, é importante que o discípulo tenha dons espirituais para a edificação da igreja. Quando fala da edificação da igreja, está falando da edificação dos discípulos. Então observe, um discípulo que tem dons espirituais, que exerce os dons espirituais, eles edificam uns aos outros. Então isso é necessário, ter os dons é importante, ter os dons é necessário. Então você, discípulo, precisa sim ter os dons espirituais para a edificação da igreja, para a edificação dos discípulos. Segundo, é necessário que um discípulo tenha dons espirituais para o crescimento da igreja. Quando falo de crescimento da igreja, eu estou falando também do crescimento dos discípulos. Porque os discípulos precisam crescer. E para crescer é necessário o quê? Que haja dons espirituais, manifestação dos dons espirituais. Porque os dons espirituais na vida de um discípulo é muito importante para que esse discípulo possa fazer parte do crescimento da igreja, levar os discípulos a crescer através dos dons espirituais. Por isso, querido discípulo, você precisa sim buscar os melhores dons, buscar os dons do Espírito para, primeiro, a edificação da igreja, dos discípulos, e segundo, para o crescimento da igreja dos discípulos. Você precisa sim ser um discípulo que tenha e que exerça os dons espirituais. Se você, discípulo, compartilha comigo dessa verdade, deixa aí o seu like. E se você entendeu, compreendeu esta aula, essa verdade, faça aí também o seu comentário. Se você que está assistindo esta aula, este vídeo, ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se neste canal e ative as notificações clicando no sino para que o YouTube te avise quando tiver um vídeo novo aqui neste canal. Querido discípulo, que você se lembre sempre que você é sim um discípulo de honra. Até a próxima aula e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado, quero ter os meus 1244 e com esse propósito no meu coração vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão.